1 Reis, capítulo 18. O número 18 de 1 Reis, versículo 20. 1 Reis 18, 20. Amém? Graças a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 20. O texto é conhecido, mas eu creio que o Espírito de Deus quer falar no seu coração, porque existem coisas na nossa vida que nós temos que acreditar, nós temos que confiar e temos que saber que do Senhor vem a nossa vitória. Amém? Vamos lá então. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que lhe tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou de dormir, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retaliavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos 12 filhos de Jacó, ao qual viera
a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. E disse mais: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. E diz ainda aqui o versículo 35: de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O versículo 41 diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: nada, não há nada. Então lhe disse Elias: volta-te. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Por favor, os irmãos, podeis assentar. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra que a nossa vida, ela é feita de desafios e de grandes desafios. Não vai você pensar
que os desafios que você tem diante de você são pequenos. E não vai você pensar que aqueles que têm desafiado você também são pessoas que não procuram destruir a sua vida e destruir a sua fé. Mas nós temos que entender uma coisa: a palavra do Senhor diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor diz que nós devemos, em qualquer circunstâncias, em qualquer situação, nós devemos confiar no Senhor. Confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque existem muitos desafios que sobrevêm todos os dias da nossa vida. Dificilmente nós não temos um dia que a gente tenha que passar por um desafio. Desafio, a nossa fé já é um desafio. Nós vivemos num mundo de incredulidade, num mundo que muitas pessoas não aprovam e não dão credibilidade à palavra de Deus, porque a própria Bíblia diz que o mundo ama e recebe o que é dele, e se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria, mas porque vós não sois do mundo, o mundo vos aborrece. Mas saibam vocês que não é vocês que eles odeiam, eles odeiam a minha palavra que está em vocês. A presença do Senhor na sua vida faz com que você possa incomodar muitas pessoas. Por quê? Porque é essa palavra que nos dá todo o respaldo necessário para nós enfrentarmos desafios do dia a dia. O desafio de vencer. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, diz a palavra. Tenha bom ânimo. E quando nós podemos ter bom ânimo diante de tantas aflições, diante de tantas perseguições, tribulações, como disse o apóstolo Paulo, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue que nos comprou, o sangue que nos lavou, o sangue que nos limpou, o sangue que nos comprou. Nós somos comprados por bom preço, por grande preço, e este é o preço do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que tem poder para nos limpar, nos lavar e nos restaurar. E diz aqui a palavra do Senhor, que o povo está dividido entre o Senhor e entre Baal. Muitas vezes as pessoas se dividem, muitas vezes as pessoas passam a viver de histórias, e a nossa vida cristã é mais do que histórica, ela é de ação, do mover do Espírito Santo. É necessário que a cada dia que a gente acorde de manhã, a gente busca o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus se renova em cada um de nós a cada manhã. Existe para cada dia uma porção nova do Espírito, assim como lá quando o povo saíram do Egito, estavam no deserto, cada dia de manhã que eles acordavam e eles saíam para fora da sua tenda, ali o Senhor tinha visitado eles com maná. Estava aquele maná para que eles pudessem colher aqueles maná, trazer para dentro da sua casa o sustento, o alimento para aquele dia. E assim o Senhor tem uma porção nova a cada manhã do seu Espírito, da sua presença, para que cada dia nós possamos ter uma experiência diferente. A experiência que você teve hoje não vai ser a mesma experiência que você vai ter amanhã. Amanhã você vai ter uma nova experiência com o Senhor, uma nova experiência da demonstração do poder de Deus na sua vida. É isso que o Espírito de Deus quer fazer. Quer nos dar entendimento, sabedoria, unção e poder. Porque a batalha de hoje foi uma, a batalha de ontem foi outra, a batalha da semana passada, do mês passado e do ano passado foram outras. E se você está de pé até agora, é porque você tem vencido todas elas. É porque o Senhor está contigo, o Senhor dos exércitos está contigo. E cada dia, cada batalha foi uma conquista. Mas quando o povo deixou de ter essas experiências com o Senhor e passaram a viver apenas em experiências do passado,
Note a palavra de Deus quando o anjo do Senhor fala para Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele questiona, ele disse: não, o Senhor não é comigo. A presença do Senhor não há comigo, não está conosco, porque se a presença do Senhor estivesse conosco, o que se fizeram daqueles sinais do passado? Este povo que um dia o mar vermelho se abriu para eles, um dia o Senhor desembainhou sua espada e lutou pelo seu povo, e deu vitória contra os amalequitas, e deu vitórias e conquistas. O povo que conquistou essa terra, o Senhor esteve com eles, e se o Senhor estivesse conosco hoje, o inimigo não estaria prevalecendo sobre nós, nós não estaríamos sendo envergonhados, humilhados pelo inimigo. A cada ano que passa nós empobrecemos mais, a cada ano que passa nós perdemos mais, a cada ano que passa o inimigo prevalece sobre nós, e nós não temos tido vitória sobre o nosso inimigo, não temos tido vitória, pelo contrário, os homens estão refugiados nas montanhas, eles cavaram nas rochas cavernas e entraram dentro das cavernas, entraram dentro dos buracos, eles estão escondidos. E daí? Por causa da vergonha, da humilhação. E se eles quiserem resistir, eles serão mortos. Por isso que eles se esconderam. Então nós vemos que o Senhor não está conosco. A presença do Senhor não está conosco. O poder de Deus não está sobre as nossas vidas, senão não estaríamos passando por essa aflição, não estaríamos passando por essa situação. E de repente o Senhor convence ele. Por quê? Porque o Senhor diz: hoje você vai ver a presença do Senhor na sua vida, porque o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Ele é o mesmo, o poder dele é o mesmo, a glória dele é a mesma, o poder dele é a mesma. Nós apenas temos que ter uma experiência nova com o Senhor, uma experiência de hoje. A experiência que Moisés teve com o Senhor, você precisa ter hoje. A experiência que Abraão teve com o Senhor, nós precisamos ter hoje. A experiência que Josué teve com o Senhor, nós precisamos tê-la hoje, porque Ele é o mesmo e quer se revelar a cada um de nós, e quer manifestar o seu poder a cada um de nós, quer manifestar a sua glória a cada um de nós. Então nós vemos que naquele dia Gideão achou que precisava de um grande exército para vencer, mas o Senhor mostrou que quando Ele age, quando a glória dEle manifesta, quando o poder dEle manifesta, nós não precisamos da força do homem, mas nós precisamos da força de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos de ter uma experiência com Deus e não experiência com o homem. Quantas vezes nós estamos tendo experiências com homens, e a experiência que nós temos com homens são experiências que têm marcado a nossa vida, mas têm marcado com o desânimo, têm marcado por causa, muitas vezes, com a decepção, com a tristeza, porque no homem não há bondade, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos de uma experiência viva e poderosa com o Senhor, e hoje o Senhor nos desperta. Essa palavra de hoje é para despertar você para um grande desafio que o Senhor tem diante de você hoje. Talvez existem altares que estão à sua volta, altares que parecem ser deuses. Talvez exista um altar da doença, da enfermidade, um altar da incredulidade, um altar que está se levantado na sua família, e este altar tem se levantado para te afrontar. Esse altar se levantou, talvez seja o vício, talvez seja o desemprego, talvez seja na área financeira, na área profissional, na família, talvez seja espiritualmente, alguma coisa que tem se levantado, e você está
aflito, não é que você está deixando de confiar no Senhor, mas talvez você esteja dizendo: ah, se o Senhor tivesse comigo como esteve com Abraão, ah, se o Senhor estivesse comigo como esteve com Isaac, como Jacó, ah, se o Senhor estivesse aqui como esteve com Moisés, ah, se o Senhor estivesse aqui como esteve com Elias. Mas a boa notícia é essa: o Evangelho significa boa notícia, e a boa notícia é essa: onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, diz a eles que eu estarei no meio deles. Então nós estamos reunidos e o Senhor está no nosso meio, e a palavra diz: se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem poderá se levantar contra a unção de Deus e as mãos poderosas e fortes do Senhor? Se é o Senhor que nos cura, se é o Senhor que nos guarda, se é o Senhor que nos protege. E diz aqui que um dia Elias convocou o povo e disse assim: olha, até quando nós vamos ficar vendo a conquista do inimigo? Os profetas foram morrendo, os profetas foram acabando, foram diminuindo aqueles que anunciavam, aqueles que oravam, aqueles que clamavam, aqueles que ensinavam o povo, e foi diminuindo, até que ficou somente Elias. E Elias chamou o povo e diz assim: olha, todos os profetas morreram, só eu fiquei, só eu permaneci, só existe eu. E nós temos que entender uma coisa, irmãos: nós precisamos ter atitude, nós precisamos chamar para nós a responsabilidade, nós precisamos chamar para nós a revelação de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, a experiência com Deus. Deus quer usar alguém, e se você se levantar, diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Sim, o Senhor vai usar você. Ele vai usar justamente aquele que estiver colocado na dispensação da sua graça, na disposição para que o Espírito venha agir. Aí nós temos que entender uma coisa: só existe eu. Então hoje o Senhor me levanta para fazer um desafio. Hoje o Senhor quer levantar cada um de vocês aqui para um desafio. Hoje vai haver um desafio aqui. Hoje vai haver um desafio nesse lugar. E Deus chamou cada um que está aqui e trouxe cada um aqui hoje para dizer: hoje vai ser o grande desafio da sua vida. Hoje nós estamos no Monte Carmelo. Hoje o Senhor trouxe você para o Monte Carmelo. Por quê? Porque hoje você vai desafiar todos os seus inimigos, todos os seus adversários. Hoje você vai desafiar todos os altares que têm se levantado contra você. Aqueles altares que parecem ser gigantescos, mas hoje o Senhor está prestes a mostrar a sua glória e o seu poder e revelar a sua unção. O que ocorre? Não importa se eu estou sozinho, mas o que importa é que o Senhor, Ele é o poderoso, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Então vamos fazer um desafio: o altar de Baal contra o altar do Senhor. O altar de Baal contra o altar do Senhor. Irmãos, hoje existe 2 altares aqui. Existe o altar do Senhor, existe o altar de Baal. O altar de Baal talvez seja a enfermidade, talvez seja um mal que está se levantando na sua casa, na sua família, seja onde for. Alguma coisa que tem se levantado contra a sua vida, mas hoje o Senhor te levantou para fazer um desafio. Por quê? Porque no altar do Senhor vai haver resposta. No altar do Senhor vai haver resposta. E o altar de Baal será envergonhado e será demolido e será destruído. Por quê? Porque o poder de Deus, a presença do Senhor está aqui nessa noite. A unção do Espírito do Senhor está sobre a sua vida e sobre o seu coração. Primeira coisa, o que Elias faz? Primeira coisa, ouça o que eu vou dizer. Se você confiar no Senhor, você não terá medo do inimigo. A palavra de Deus diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
O verdadeiro amor lança fora todo medo. Diga: eu amo o Senhor Jesus. Você pode dizer mais alto? Diga: eu amo o Senhor Jesus. Se você amar, o altar do medo já foi destruído nessa noite. Se você amar com todo o seu coração, o primeiro altar já não existe mais. E quando ele está ali, 450 profetas de Baal clamam, pulam, estão andando em volta, estão retalhando, passando facas e lanças no corpo, derramando sangue, invocando o nome de Baal, mas aquilo não preocupa, aquilo não traz nenhuma preocupação para Elias, e pelo contrário, a Bíblia fala assim, Elias ainda começa a debochar daqueles homens, e diz: olha, será que não convém vocês gritar mais forte? Será que não convém vocês falar mais alto? Sabe como que é? Ele é um Deus, talvez ele está ocupado, talvez ele foi fazer uma viagem, ou está dormindo. Se vocês gritar mais alto, talvez vocês despertem ele, talvez ele vai acordar com os seus brados, com os seus gritos. Gritem mais. Ele não estava com medo do que iria acontecer. Por quê? Porque a sua confiança estava no Senhor, o amor dele estava no Senhor, o amor dele estava na palavra, e ele sabia que o Senhor ia agir na vida dele. Sabe por quê? Porque primeiramente a Bíblia diz que ele pega e ele restaura o altar, e quando ele ora, ele diz: Senhor, eu cuidei de fazer tudo conforme a tua palavra diz. Agradar ao Senhor. Nós vemos então que no altar do Senhor tem que ter a obediência, tem que ter o temor, tem que ter uma entrega, tem que ter confiança, tem que ter submissão, sujeição. Eu fiz conforme a tua palavra diz para fazer. Eu não peguei 10 pedras e nem 11 e nem 13, porque 12 são o número dos filhos de Israel. Amém. Amém. Porque 12. Desliga ali para mim. Ah, lá, microfone. Isso. 12 é o número dos filhos de Israel. E eu fiz conforme a tua palavra. Procurei fazer conforme te agrada, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu para que nós fizéssemos. Eu confio em ti. E ali nós vemos que a oração que ele faz, diz aqui: depois que clamaram até meio-dia, obrigado. Amém. A bateria acabou. Irmãos, ele estava confiando, a confiança que ele tem no Senhor. Ele coloca ali a sua confiança. Por quê? Porque ele ora conforme a palavra do Senhor. Aqueles homens ficaram até meio-dia. E nós temos que entender uma coisa, irmãos: nós não precisamos ficar até como 450 homens que clamaram quase durante o dia todo, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor ouve e atende aqueles que o amam. O Senhor não atende a pecadores, mas
Quando um justo clama ao Senhor, a oração do justo tem poder. O Senhor responde, o Senhor atende. Então nós temos que clamar e buscar ao Senhor. A sua bênção, a sua vitória hoje está tão perto de você. Você que tem amado o Senhor, crido no Senhor, confiado no Senhor, entregado a sua vida a Ele, você tem se rendido a Ele, confiado a Ele, tem se entregando a sua vida, colocando a sua vida diante do altar do Senhor. E ali diz assim, que após ele colocar a lenha, ele colocar aquele novilho, ele começa a fazer uma coisa que as pessoas começam a ficar assustadas. Porque o que Elias faz são coisas que chamam a atenção das pessoas. Primeira coisa que ele faz, ele começa a cavar um rego, ele começa a cavar um buraco, e diz a Bíblia que a profundidade daquele buraco que ele cava em volta do altar é a profundidade 2 vezes mais do que um lavrador cavava para colocar uma semente. 2 tantos, o dobro do que um lavrador usa para plantar. Então ele pega aquela terra e começa a cavar, começa a mexer na terra, e ele vai abrindo em volta. E alguém fala assim: ele vai plantar alguma coisa? Vai. Ele vai plantar algo. Ele vai plantar a sua fé. Ele vai fazer com que a sua fé tenha raízes. E ele começa a mexer aquela terra, e começa a cavar e a fazer uma leira com aquela terra que ele mexeu. E cava e faz um buraco, um rego em volta. Depois o que ele faz? Ele diz: eu quero água. E alguém disse: esse homem deve estar de brincadeira. Por quê? Porque o tanto de tempo que não chove na terra, a terra não tem mais água. Há uma seca. A terra não produz nada. A terra não produz, e ele começa a cavar aquela terra. Imagine o chão seco e duro que está, e ele começa a cavar. Ele começa a cavar. A terra não está mole não. A terra está seca, o chão está duro, e ele cava. Ele abre aquele buraco, e as pessoas estão vendo. Todo mundo parado e olhando o que aquele homem está fazendo. Depois ele pega aquilo que é precioso, porque a água naquele dia era a coisa mais preciosa que tinha. E ele traz: eu quero 4 cântaros de água. E as pessoas trouxeram, e ele pegou a água e começou a derramar no altar. Busquem segunda vez. E desceram o monte, pegaram aquela água, trouxeram, e ele começa a derramar. E as pessoas falam assim: primeiro, esse homem é louco, porque não tem água, não chove na terra, não cai uma gota de água, e ele coloca água no altar, ele desperdiça água. Para muitos, aquilo que você põe no altar é um desperdício, mas tudo que você coloca no altar, o Senhor recebe, o Senhor se agrada. Ele pegou o que era mais valioso e pôs no altar. Segundo, as pessoas estão olhando quando ele começa a derramar a água na lenha, e alguém fala assim: esse homem é doido. Ele põe a lenha seca no altar, e agora ele começa a encharcar ela. Não vai ser fácil pegar fogo nessa lenha. Por quê? Porque a lenha molhada é difícil acender. A lenha seca pega fogo mais fácil. Mas quando se trata de Deus agir, para Deus não existe difícil, para Deus não existe nada impossível. Deus simplesmente faz. E aquilo que o Senhor faz é poderoso e é completo. Eu posso fazer, eu posso molhar, eu posso encharcar essa madeira. Deus não vai ter dificuldade nenhuma em acender essa madeira. Mas olha, o sacrifício que está nesse altar, eu estou chamando a atenção de Deus, eu estou trazendo os olhos de Deus para esse lugar,
porque a oferta que ele coloca sobre aquele altar é rica, é valiosa, e as pessoas começam a olhar para aquele altar e dizem: olha, deve ser algo muito grande que ele vai fazer, porque ele está colocando a coisa mais preciosa que existe no altar, que é a água. E ele apontava para Deus, que um dia Deus colocaria aquilo que é mais precioso para ele no altar, que era o seu filho, para morrer pelos nossos pecados. E quando aquela água desce o altar e chega naquele rego e molha, porque por 3 vezes ele faz aquela água derramando, e depois o que acontece? Ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor. A água corria ao redor do altar, diz a palavra, e encheu o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. O Senhor é o Deus, o Senhor tem o poder, e fique sabendo que o Senhor é Deus, e que eu fiz essas coisas conforme a tua palavra. Irmãos, eu quero que você creia de todo o seu coração, que você vai clamar ao Senhor, e toda a cidade e todos os povos vão saber que existe um Deus na sua vida, que existe um Deus que responde, que existe um Deus que atende, que existe um Deus que quando você clama e busca, Ele responde, Ele se inclina, Ele se importa com você, Ele se preocupa com você. E aí o que acontece? Diz o restante aqui da palavra de Deus: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, número 1, número 2, a lenha, número 3, as pedras por onde escorreram a água. Ainda diz aqui, número 4, a terra que ele cavou e moveu. Em número 5, lambeu a água que estava dentro daquele rego. Isso significa que tudo aquilo que você faz para o Senhor, Ele recebe. Tudo aquilo que você faz para glorificar o nome dEle, o Senhor, quando se manifesta, Ele recebe. E o Senhor, Ele vai receber tudo aquilo que você colocar no altar. E aquilo que para muitos parecia ser um desperdício, é desperdício o que ele está fazendo, colocando essa água. Mas quando ele viu o fogo da glória do Senhor recebendo a água, eles entenderam que aquilo não era um desperdício, mas fazia parte da oferta que ele estava apresentando ao Senhor. Primeira coisa que nós temos que saber: o povo começa a gritar. Primeira coisa, quando o povo vê aquilo, o povo cai com o rosto em terra e começa a gritar que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Agora, para o povo não existe nenhuma dúvida que o altar de Baal não tem valor nenhum. O Baal não é Deus, mas o Senhor é Deus. É isso que o Senhor quer que você entenda hoje, que o Senhor, Ele é Deus. O Senhor quer que você desperte hoje que a enfermidade não é Deus. O Senhor quer que você desperte que os vícios não é Deus. O Senhor quer que você desperte hoje que o desemprego não é Deus, que essa situação que você está passando hoje, essa dificuldade, não é Deus na sua vida, mas o Senhor é Deus.
E quando o Senhor move, quando o Senhor age, e quando o Senhor responde o seu clamor, esses deuses são envergonhados e são destruídos. Lance mão dos 450 profetas de Baal, e que eles sejam destruídos hoje. É isso que o Senhor está dizendo. Tudo aquilo que se apresentou diante de você como se fosse um Deus, hoje vai ser destruído na sua vida. Tudo aquilo que te afrontou, tudo aquilo que te desafiou, tudo aquilo que aparentemente parecia ser maior do que o seu Deus, hoje Ele quer se revelar que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o Senhor da sua vida. E quando o Senhor se manifesta, as demais coisas se calam e todas compreendem que Ele é o Senhor da sua vida. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor, e eu quero que você creia na palavra do Senhor. Quando Elias colocou aquela água no altar, quando ele colocou aquela água no altar, e a água encheu aquele rego, e a labareda de fogo recebeu, se agradou, o Senhor se agradou da sua oferta. Diz a palavra do Senhor, olha o que é ousadia, olha o que é fé. Nós temos que aprender uma coisa: aprenda a usar a tua fé. Aprende hoje o que é fé. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Talvez Acabe falando assim: só você que está ouvindo isso. Eu já ouço os trovões, eu já ouço o som da chuva. E alguém fala assim: mas peraí, da onde você está ouvindo isso? Ninguém está ouvindo não. Eu acho que esse homem ficou louco de vez agora, porque agora ele colocou toda a água dele no altar, e agora ele está dizendo que está ouvindo o som de chuva. Sabe, tudo aquilo que nós colocamos no altar do Senhor, nós podemos ouvir o som da resposta. Quando ele cavou, ele não estava cavando apenas um buraco, mas ele estava cavando para ser plantado. E aquilo que o agricultor planta, cava para plantar, ele disse: eu vou plantar 2 vezes mais, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E toda aquela água que foi colocada naquele rego, naquele buraco, foi algo que ele plantou diante do Senhor. E quando a gente planta, a gente colhe. E Jesus disse: tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E Paulo disse: o que você planta pouco, você colhe pouco, mas aquele que planta em abundância, colhe em abundância. E você vai colher justamente tudo aquilo que você plantou, que você tem plantado no solo do Senhor, na terra do Senhor, no monte santo do Senhor. E ali ele clama, ele diz assim: olha, você vai ouvir chuva, vai comendo, já vai se lanchando aí, porque você tem que sair correndo, porque vai chover daqui a pouco. E ele dobra o seu joelho, ele diz para o seu moço, ele diz: vai lá, dá uma olhada para o lado do mar e vê como é que está o tempo. Traga informação do tempo. Lá vem um informativo, lá vem o serviço de meteorologia. E aí, sol quente, céu limpo, nenhum sinal de chuva. Você se meteu a falar para Acabe que ia chover, que você já ouvia o som de chuva, e ele lá com o joelho no chão e o rosto em terra. Dá uma olhada. Serviço de meteorologia traz desânimo, traz decepção. Nenhum sinal de chuva, segunda vez. E ele vai falar assim: vai lá olhar de novo, que eu vou ficar orando aqui. Senhor, faz chover, Senhor. Traz essa chuva. Eu sei que vai chover porque eu ouço o som. Eu já posso perceber, eu já sinto o cheiro da chuva. E aí, não, nenhum sinal dela ainda.
Então corre lá, porque ela está perto, eu sinto que ela está perto, eu estou clamando aqui, e eu sei que o Senhor responde àquele que clama, aquele que pede recebe, o que bate se ele abre, o que busca acha. Jesus disse isso para mim, disse isso para você, disse isso para todos nós. Vai batendo, vai clamando, vai invocando, mesmo que as notícias sejam desagradáveis, mesmo que as notícias não estão contradizendo aquilo que você está orando, aquilo que você está clamando. Eu estou pedindo isso para Deus, mas a resposta ainda diz que não, ainda está longe de acontecer. Mas o coração dele dizia: está perto, volta lá. Volta lá, enquanto você não trouxer uma boa notícia, eu não paro de orar, porque eu estou buscando um Deus que responde, um Deus que age, um Deus que faz chover, um Deus que opera maravilhas. Se você está entendendo essa mensagem hoje, você vai clamar, e eu sei que mesmo que as notícias sejam contradizentes, você vai dizer: não importa, o que importa é aquilo que o meu Deus pode fazer, importa é o que, se Ele agir, ninguém pode impedir. E a sexta vez ele volta e diz assim: olha, não quero te desanimar, mas está do mesmo jeito. Ele disse: volta de novo. E ele bota o joelho no chão, o rosto em terra, e invoca o nome do Senhor. Senhor, eu estou invocando o nome de todo esse povo. Disse que o Senhor é Deus, e eu estou invocando o nome do Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Senhor, onde está essa chuva? E daqui a pouco ele volta e diz: olha, apareceu no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Do tamanho da mão de um homem. Mas não tem sinal de chuva não, só uma nuvenzinha pequenininha. Ele disse assim: vai lá, corre e diz para Acabe, se não acabou o lanche dele, diz que para ele interromper, montar no seu carro e sair em toda velocidade. Por quê? Porque ele vai tomar chuva, porque já estão chegando os relâmpagos, os trovões, as trovoadas, e chuva abundante para molhar essa terra. Manda ele correr. E ele vai e diz assim: olha, o homem de Deus mandou você correr, corre, porque a chuva está muito próxima, talvez não dê tempo de você ainda chegar na sua casa. Corre. E o rei desce e começa a correr com toda a velocidade com a sua carruagem. Por quê? Porque agora ele sabe que a palavra do homem de Deus tem poder. Ele sabe o que está dizendo. Por quê? Porque o Deus dele é Deus. Porque o Deus dele responde. Porque quando ele clama, o Deus dele responde. Se ele clamou por fogo, respondeu com fogo. Agora ele clama por água, com certeza vai responder por água também. Porque o Deus dele é Deus, o Deus dele é Senhor. O Deus que você tem clamado, o Deus que você tem buscado, Ele é Deus, Ele é Senhor. E tudo aquilo que você pedir, Jesus disse, em meu nome será feito. Você vai ter, você vai receber. Irmãos, entenda essa mensagem. Tome uma atitude hoje, levante-se e coloque-se diante do Senhor e diz: Senhor, hoje eu vou clamar, e toda a terra vai saber que Tu és Deus, e que o Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, o Deus de Israel, está nesse lugar. A presença dEle move, a presença dEle traz à existência as coisas que não existem, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e nele está o poder, nele está a autoridade, nele está a glória, nele está todo o poder e toda a majestade. Vamos clamar, vamos colocar de pé. Coloque-se de pé, clame ao Senhor. Diga para esta enfermidade: você não é o meu Deus, mas o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é Deus na minha vida. E você vai cair por terra. Invoque o nome do Senhor, clame ao Senhor agora. Saiba que o Senhor tem resposta para te dar. Aquele que pede, recebe, diz a palavra. O Senhor sabe o que você vai pedir antes mesmo de você pedir. Ele já tem a resposta antes da pergunta. Ele já tem a bênção antes de você clamar. Clama, e o Senhor abrirá as mãos e derramará as bênçãos sobre a sua vida. Abra o seu coração agora.
Clame ao Senhor. Levante a sua voz. Não fique quieto. Não seja tímido. Não seja tímida. Mas tudo aquilo que tem te desafiado, hoje é dia de você levantar a sua voz. Hoje é dia de você triunfar. Hoje é dia de você vencer. Hoje é dia de você entender que aquele que é fiel, aquele que é poderoso, Ele vai responder na sua vida. Ele vai determinar e declarar que Ele é o Deus da sua vida. Você tem confiado nele, você tem clamado a Ele, você tem apresentado a sua vida no altar. Então hoje, chegue-se diante do altar do Senhor. Não tenha medo de se derramar. Não tenha medo de derramar no altar hoje o seu coração, porque naquele dia Ele derramou a água. Hoje o Senhor quer que você derrame o seu coração no altar, que você renda a Ele, que você seja submisso ao Senhor, sujeite-se ao Senhor, entregue-se a Ele, se prostre diante dEle e diz: Senhor, eu estou me rendendo a Ti, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu me prostro. Como aquele cântico que nós louvamos: eu me rendo aos Teus pés, para beijar os Teus pés e Te adorar, Senhor. Eu me rendo. Renda-se ao Senhor nesta noite. Entregue-se ao Senhor. Levante a sua voz e invoque o nome do Senhor. As enfermidades não ficarão de pé. A doença não ficará de pé. A vergonha não ficará de pé. A humilhação não ficará de pé. As doenças, todo o mal não ficará de pé. Os vícios, tudo aquilo que tem se levantado, te desafiado, te confrontado, toda a fúria do inimigo, como se levantou nos dias de Gideão para trazer fome, para trazer miséria, para trazer o empobrecimento. O Senhor disse: hoje é dia de você se levantar, Gideão, e colocar o seu inimigo por terra. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de triunfo, hoje é dia de conquista. Hoje é dia de você levantar e declarar que o Senhor, Ele é contigo, e esse Deus vai lutar por você, e esse Deus vai pelejar por você. Assim como o Senhor lutou por Gideão, assim como o Senhor respondeu por Elias, assim o Senhor fará na sua vida nesse dia. Ele vai responder o teu clamor, Ele vai atender a tua súplica, Ele vai te dar a vitória que você precisa, que você necessita. Ele vai enxugar dos teus olhos as tuas lágrimas, porque você tem declarado que Ele é o Deus e o Senhor da sua vida. Oh meu Deus, oh Senhor, estende as tuas mãos, Senhor. Oh meu Deus, derrama fogo, fogo dos céus, fogo do teu altar, Senhor. Derrama fogo sobre a tua igreja, Senhor, sobre o teu povo. Senhor, recebe a nossa súplica, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso cântico, recebe a nossa adoração, recebe as nossas vidas que nós derramamos no teu altar, e tudo aquilo que nós temos rendido, entregue a ti. Eu sei que tudo que se coloca diante do teu altar, o Senhor recebe, o Senhor atende, porque o Senhor recebeu aquele holocausto, aquela oferta, aquele sacrifício. O Senhor recebeu a lenha, o Senhor recebeu as pedras do altar, o Senhor recebeu a terra que tinha sido removida, e até aquele rego que foi aberto, cheio de água, o Senhor também esteve presente e recebeu. Eu sei que o Senhor tem recebido a nossa oração, o nosso clamor. O Senhor tem recebido as nossas ofertas voluntárias, os nossos dízimos, as nossas contribuições que nós temos trazido para o altar, Senhor. Nós temos depositado no altar, e o Senhor responde,
e aquilo que nós colocamos no altar, o Senhor atende, o Senhor recebe. Meu Deus, estende as tuas mãos, prospera o teu povo. Quando esse povo clamar, Senhor, dizer: abre os céus e derrama água com abundância. Senhor, derrama o teu Espírito, derrama a tua porção, derrama a tua força, derrama a tua graça, derrama avivamento, derrama, Senhor, oh meu Deus, a unção poderosa e preciosa do teu Espírito Santo. Oh meu Deus, lança por terra a doença, lança por terra a enfermidade. Oh meu Deus, lança por terra hoje, Senhor. Ele está se manifestando, a presença do Senhor está se manifestando, e aquilo que parecia ser um altar, aquilo que parecia ser um altar diante de você, seja a enfermidade, seja o que for, saiba-se agora que está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Está caindo por terra em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus. Declare que só o Senhor é Deus. Declare isso, só o Senhor é Deus. E todos os altares de Baal estão sendo derrubados nesta noite. Oh, o altar da doença, tem pessoas aqui que estão sendo curadas, tem pessoas aqui que estão sendo libertas, tem pessoas que os lares estão sendo visitados agora, porque o altar de Baal está sendo derrubado na sua vida. Aquilo que te afrontava, aquilo que te ameaçava, aquilo que te vinha apresentando ser força, poder e ser um Deus na sua vida, hoje você vai dizer: cai por terra, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, porque aquele que está na minha vida, Ele é maior, Ele é poderoso, Ele é santo, e Ele vai lutar as minhas lutas, e Ele vai pelejar a minha peleja, e Ele vai derrubar os meus adversários, os meus inimigos, Ele vai colocar por terra, porque Ele é Deus, porque somente Ele é o Senhor. Oh Deus poderoso, sinta-se liberto nesta noite, receba a libertação, receba o alívio, receba o livramento. O Senhor te cura, Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. O altar do Senhor está colocado, e o Senhor está recebendo a sua oração, o seu clamor e a sua adoração, e o altar de Baal está sendo lançado por terra, está sendo destruído. Ele dizia ser Ele o Deus, mas não é. O Senhor é o teu Deus, Ele é Deus na sua vida. E você vai declarar que este Deus poderoso te curou, este Deus poderoso te salvou, este Deus poderoso te livrou, este Deus poderoso te resgatou, este Deus poderoso te restaurou, este Deus poderoso fez grandes coisas. Por isso diz a palavra do Senhor: estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Estamos alegres, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ele fez grandes coisas por nós. Oh Senhor, seja conhecido, oh meu Deus, e que todos possam saber que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, que Tu és o Senhor desse lugar, e que Teu altar foi estabelecido, e o Teu povo te adora, e o Teu povo te prostra, e declara que o Senhor é Deus, que o Senhor é o poderoso, é o El Shaddai, o Elohim, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Deus Eterno, é o Deus Criador dos céus e Criador da terra, é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, e tem o controle e o domínio de tudo e de todas as coisas. Ó poderoso Deus, santo e fiel, maravilhoso, traz a bênção, traz a vitória, traz o milagre. Oh, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Irmãos, eu, da minha parte, eu encerraria esse culto com a bênção apostólica. Mas da parte do Senhor, o Senhor está dizendo assim: diga ao meu povo que clame a mim. Pede e eu darei a eles o que eles precisam, porque os meus ouvidos estão atentos
para ouvir o clamor que se faz nesse lugar. O Senhor manda dizer isso. Por mim, eu terminaria, mas o Senhor diz a eles que tudo o que eles pedirem, eu farei. Porque todos saberão que eu sou o Senhor da vida deles. Levanta a sua voz e clama. Levanta a sua voz. Levanta. Aproveita. Faça como o cego Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame, invoque, peça, busque. Os ouvidos dele estão te ouvindo agora. Aquilo que você precisa, abre a tua boca e clame ao Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Oh, clama ao Senhor. Clama, clama, pede, 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 pede. Clama ao Senhor. Oh, invoca o nome dEle. Oh, não haja silêncio em vós nessa noite. Que não haja silêncio. Não cerre os seus lábios, mas seja ousado, seja atrevido. Abra a sua boca. Tenha uma atitude hoje e diz coisas poderosas. Faça como Elias fez. Já se aproximou de Acabe e já disse para Acabe: se prepara, porque eu ouço ruídos de chuva. Já posso ouvir o som da chuva. Seja ousado nessa noite, e aquilo que você está clamando, não clame por clamar, mas diz: eu já ouço o som, já posso ouvir a resposta, já posso ouvir o meu milagre, já posso ouvir a manifestação dos céus na minha vida. Oh Deus poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Oh Santo, oh poderoso é o Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, tremendo, forte. Oh Criador dos céus e da terra. Oh, em nome do Senhor Jesus. Oh, sejam ousados. Quando Jesus pergunta para aquele cego: o que você quer que eu te faça? Ele foi ousado. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Eu preciso ver, eu quero enxergar, Senhor. O Senhor tem aquilo que eu preciso. O Senhor tem aquilo que eu necessito. Eu sou cego, mas o Senhor tem a cura. O Senhor tem a restauração. Clama ao Senhor agora. Ele tem o que você precisa. 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 Seja ousado, seja ousada. Aleluia. Seja ousado. Sabe o que é ser ousado? Feche os seus olhos. Um dia uma mulher teve essa oportunidade. Clame. E o marido dela era alcoólatra. E ela poderia ter dito assim: eu quero que o meu marido se liberte da bebida. Mas ela foi mais ousada. Ela disse: Senhor, eu quero que o meu marido não só liberte da bebida, não só converta o coração, mas que se transforme em um grande pregador da Tua palavra. E ela viveu para ver o marido liberto da bebida, convertido e em cima do altar pregando a palavra de Deus. Seja ousado, porque o que você pede, você recebe. Porque aquele que ouve é poderoso para fazer. Então seja ousado em pedir. Seja ousado em buscar. Aleluia. Grande é o Senhor. Amém. Pediu? 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 Se prepare para o seu testemunho. E se você pediu coisa grande, o testemunho seu vai impactar a fé de muita gente. Vai converter pessoas quando ouvir o seu testemunho. Amém? Irmãos, só antes de nós encerrarmos, deixa eu dar esse aviso que é importante. Sábado agora, dia 26, nós vamos ter guerreiros de oração, tá?
guerreiros de oração. Venha buscar Deus, venha orar. Essa é uma oportunidade para você buscar a presença do Senhor. Nós vamos estar aqui desde as 8 horas da manhã até as 16 horas. Esse dia é dedicado à oração. Se esforce. Se você quer alguma coisa, se esforce. Sábado nós temos reunião com os jovens lá no Novo Venzo, né? Então, nós vamos estar aqui, 4 horas a gente encerra aqui, 19h30 nós vamos ter reunião lá com os jovens. Se esforce. Se nós nos esforçar, não vamos ter nada. Jesus disse: não podeis velar 1 hora por mim? Lê lá esse versículo. Todo mundo dormindo. E Jesus falou: mas nem 1 hora você pode orar? Então pegue esse versículo, guarde isso no seu coração. Nem 1 horinha você pode estar aqui? Sabe o que acontece? Eu estou cansado. Sabe, Senhor, eu acordei cedo. Sabe, Senhor, o que acontece? Eu sou uma pessoa atarefada, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas a gente só lembra que a gente tem isso diante do Senhor quando a gente está precisando dele, a gente clama. A gente passa a madrugada às vezes orando, pedindo para Deus ter misericórdia. Por que não pede a proteção, a misericórdia, o poder do Senhor? É mais fácil ser preventivo do que depois ter que pedir o milagre. Então vem buscar o Senhor, vem se derramar na presença do Senhor. Nem 1 hora você pode fazer isso por mim? Nem 1 hora? Jesus disse isso. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e vamos invocá-lo enquanto Ele está perto. Amém? Vamos em paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo o sempre. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Por favor, saude uns aos outros com a paz do Senhor.